Satoru Gojo está de volta, mas não da forma como a gente pensava. A verdadeira identidade daquele que assumiu o corpo do honrado se chama Yuta Okkotsu. Usando a habilidade copiada de Kenjaku, a transferência de corpos, o impensável aconteceu. Yuta possui o corpo de Satoru Gojo e retorna ao campo de batalha para enfrentar Hyomen Sukuna. Ambos ativam as suas expansões de domínio e a batalha dos mais fortes recomeça. Vamos entender tudo isso agora e falar sobre essa bomba que foi o capítulo 261 de Jujutsu Kaisen, galera. Hoje eu tô maluco, hein? Quando eu acordei e vi aquela página, eu fiquei, tá, vamos ver se é o Gojo de verdade ou não que voltou. Eu fui virando as páginas, de repente, pá, o rostão do Gojo ali, só que com a costura na testa eu fiquei, tá porra, o Kenjaku voltou. Aí veio o Sukuna assim, caralho, também, meu Deus, é o homem. Aí daqui a pouco ele diz que é o Yuta e você fica, caralho, mas é o Yuta, é uma loucura. E no final os dois já estão, expansão de domínio. Meu Deus do céu! Já chega então possuindo o botão do like. Se você ainda não for inscrito, aproveita esse momento para se inscrever, pra gente continuar expandindo o domínio desse canal. Ativa o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado. E lembra de olhar o comentário fixado e lá deixar o seu voto diário, galera, pra gente continuar subindo no ranking do prêmio IBEST e poder se classificar para a próxima fase. Vamos lá então, galera. Existiam três principais possibilidades para explicar aquilo que vimos no final do capítulo passado. A possibilidade mais improvável de acontecer, no meu ponto de vista, seria o Satoru Gojo retornando de fato à vida sem ser possuído para enfrentar o Sukuna. Isso porque o Sukuna ele já está nas últimas, o Itadori finalmente está tendo o destaque que ele merece, afinal ele é o protagonista da série, apesar da gente esquecer disso muitas vezes, e a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel, um vislumbre para a derrota total do Sukuna pelas mãos do Itadori. Então, a essa altura da história, eu não via motivo para trazer o Gojo de volta. Eu ia ficar hypado? É óbvio que sim. Existia forma de trazer ele de volta, ou pelo menos tentar trazer ele de volta à vida? Existia, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas a essas alturas, eu não via necessidade de trazer ele de volta à vida, se não pelo motivo que foi feito, né? Ele trazido de volta à vida sem ser possuído. Agora, a segunda possibilidade em ordem de probabilidade seria aquela cena ser apenas uma alucinação por parte do Sukuna. Como o Sukuna já está chegando próximo da sua derrota, faria sentido ele ter esse vislumbre do fantasma do Gojo, assim como já vimos diversas vezes personagens que já morreram aparecerem na mente daqueles que estão prestes a morrer também. Só que, ao mesmo tempo, apesar dessa ser uma possibilidade bem plausível, como eu disse, né, no vídeo passado, eu me recusava a acreditar, eu me recusei, galera, a acreditar que isso fosse apenas um bait por parte do autor. Se fosse pra ser só uma alucinação por parte do Sukuna, que fosse algo colocado no meio do capítulo passado, já deixando claro que era apenas uma alucinação e não como um gancho absurdo que foi o final do capítulo passado, que deixou todo mundo na expectativa e movimentou a comunidade inteira como a gente nunca viu. Por isso, então, que eu não acreditava que um gancho como aquele seria apenas um bait por parte do autor. Precisava ter algo mais e o autor sabia muito bem disso, senão ele ia aparecer morto no dia seguinte. Todo mundo sabe disso, né? E por isso, essa era a segunda possibilidade mais provável de acontecer e não a primeira. Já a possibilidade mais provável que a gente levantou nos últimos vídeos foi a possibilidade do Yuta ter herdado os 6 olhos de Satoru Gojo após a sua morte. Como sabemos, Yuta e Gojo são parentes distantes e isso inclusive foi ressaltado nesse capítulo de hoje, com ambos sendo descendentes em comum de Sugawara Michizane, talvez aquele que foi o fundador do clã Gojo no passado. E aqui algumas pessoas podem argumentar dizendo que um usuário dos 6 olhos precisa nascer com 6 olhos, assim como a gente viu com o Gojo bebê no seu flashback, então não teria como o Yuta herdar esse poder do Gojo, mas isso não necessariamente é o caso. É só a gente lembrar que quando o Kenjaku matou um antigo usuário dos 6 olhos e tentou assimilar o Tengen logo em seguida, outro usuário dos 6 olhos apareceu para impedir o seu plano. Então, considerando que o Kenjaku não esperou, sei lá,
15 anos, né, para que outro usuário dos 6 olhos nascesse, crescesse e tivesse tempo de se desenvolver a ponto de impedi-lo, e que ele tentou executar o fim do seu plano logo em seguida, né, depois dele ter matado aquele antigo usuário dos 6 olhos, faz sentido a gente pensar que os 6 olhos foram herdados naquele momento por outro membro do clã Gojo já adulto. Então, galera, o autor ele tinha a desculpa perfeita para fazer com que o Yuta fosse capaz de herdar os 6 olhos e, além disso, copiado o ilimitado do Gojo antes da batalha e agora fosse capaz de usá-lo de maneira eficiente, ou seja, o fantasma do mais forte que o Sukuna teria visto com aqueles olhos inconfundíveis seria, na verdade, os 6 olhos agora herdados por Yuta Okkotsu. É até engraçado quando a gente para analisar que o rosto, as feições do Yuta em batalha são muito parecidas com as do próprio Gojo, né? Então seria até uma desculpa do autor para que o próprio Sukuna também se confundisse ao ver aquela sombra na frente dele. Inclusive, quando o Kenjaku ainda estava vivo, não havia sido morto pelo Yuta, existia também, né, a possibilidade dele conseguir possuir o corpo do Gojo e o Yuta, por outro lado, ter herdado os 6 olhos e copiado o ilimitado. Então veríamos o Kenjaku com o ilimitado do Gojo contra o Yuta com o ilimitado também, mais os 6 olhos. Também seria uma loucura absurda, mas totalmente possível de se imaginar e de acontecer. E ainda uma outra alternativa que levantaram na época seria o Gojo retornar como um espírito amaldiçoado vingativo, assim como seu antepassado Sugawara Michizane. Só que isso não seria possível porque esse fenômeno só acontece quando o feiticeiro é morto sem o uso de energia amaldiçoada, e sabemos que o Gojo ele foi de fato morto através de energia amaldiçoada, então isso também não seria possível. Mas no fim, o homem Gege Akutami escolheu o caminho mais improvável de todos, Yuta Okkotsu copiando a habilidade de Kenjaku e transferindo o seu próprio cérebro para o corpo de Satoru Gojo. Sabemos que o Kenjaku possui a habilidade inata de transferir o seu cérebro para outro corpo já morto, possuindo não só esse corpo, mas podendo usar também a técnica inata da sua vítima. E por outro lado, sabemos que Yuta possui a habilidade inata da cópia, então Yuta fez com que a Rika devorasse o que sobrou do corpo do Kenjaku, armazenando a sua técnica de transfusão de corpos e possuindo o corpo de Satoru Gojo, adquirindo não só a técnica do ilimitado, como também os 6 olhos que permaneceram no corpo do Gojo após a sua morte. O problema, galera, é que nunca vimos como exatamente funciona essa transfusão de cérebro, se o Kenjaku podia fazer isso sozinho, se o cérebro dele podia pular de um crânio para o outro, né, criar umas perninhas e sair correndo por conta própria de um crânio para o outro por conta... Enfim, então essa foi uma oportunidade da gente ver um pouco mais de como funciona esse procedimento, né? No caso, o Yuta, ele precisou, a gente viu que ele precisou que outra pessoa operasse o seu corpo e realizasse a transfusão por ele, o que pode indicar que o Kenjaku sempre precisava da ajuda de alguém também. Claro que, né, o Yuta, ele tava partido ao meio, que era inclusive igual ao Satoru Gojo, né, que era uma outra dúvida que a gente tinha e foi confirmado nesse capítulo. Então, talvez por isso o Yuta ele não estava em condições de fazer a transfusão por conta própria, mas eu ainda acho que ficou mais implícito nesse capítulo pensar que não é possível o usuário dessa técnica realizar a cirurgia por conta própria e sempre precisa de ajuda. Mas é claro que um plano bizarro como esse precisava ser discutido e boa parte do capítulo foi sobre isso. Vemos a Maki, inclusive, dizendo que não concordava com aquilo, não era pro Yuta sair afirmando que ia fazer aquilo porque ela não tinha concordado, afinal, ela quer macetar o Yuta e não o Gojo, e nem o Yuta no corpo do Gojo. Vemos também os feiticeiros se perguntarem por que o Yuta não poderia copiar a técnica do ilimitado diretamente, né? E a resposta é que não é possível usar o ilimitado de forma eficiente sem os 6 olhos. Então eles se perguntam por que o Yuta então não copia os 6 olhos também? E a resposta é que os 6 olhos não são uma técnica amaldiçoada, mas sim uma condição física, uma herança genética acima dessa questão de técnicas amaldiçoadas, então não pode ser copiada, sempre foi estabelecido dessa forma. Isso tudo a gente já sabia, mas foi bom que o capítulo ele tenha relembrado essas informações, porque algumas pessoas iam se perguntar de qualquer forma, mas eu ainda senti falta dos feiticeiros discutirem a possibilidade
habilidade de trazer o Gojo de volta à vida de forma direta, sem ele ser possuído. Como eu falei, existiam formas de isso ter sido feito, ou pelo menos tentado, mas nada disso foi discutido nesse capítulo. Se a Shoko não era capaz de reviver o Gojo com técnica reversa sozinha, que ela se juntasse então com a Utahime, que poderia aumentar a liberação de energia dela e potencializar a sua técnica reversa, formando assim um combo absurdo. Ou por exemplo, que a Shoko ou a própria Utahime realizasse um voto qualquer para fortalecer ainda mais a liberação de energia delas nesse momento, sacrificando alguma coisa do futuro, assim como o Sukuna vem fazendo o tempo inteiro, e assim como até a Miwa teve a sacada de fazer quando deu de cara com o Kenjaku. Então, por mais que eu acreditasse que não existia necessidade de trazer o Gojo de volta analisando a história aqui do lado de fora, não faz sentido que dentro da história os feiticeiros não tentem trazer ele de volta à vida, porque para eles, na perspectiva deles, quanto mais ajuda nesse momento, melhor, e essa seria uma alternativa muito boa que no mínimo precisava ter sido cogitada. Fora que esse plano do Yuta dependia do sucesso de outro plano, que era a vitória sobre o Kenjaku, então eles podiam ter discutido outras possibilidades. Caso o Gojo viesse a perder a batalha contra Sukuna, eles tentariam trazer ele de volta com um ritual, ou teleportariam o Yuta para reviver o homem com técnica reversa, afinal o Yuta ele tem essa capacidade, a energia reversa dele consegue curar e trazer outras pessoas de volta à vida. Mas adentrando ainda mais no capítulo, vemos a justificativa do Yuta para o seu plano de possuir o corpo de Satoru Gojo. Yuta afirma que eles estão prestes a enfrentar o feiticeiro mais forte da história e que eles não podem deixar que apenas o Gojo se torne um monstro nesse processo. Mas a gente se pergunta, como assim o Gojo se tornar um monstro? Isso porque nesse mesmo capítulo temos um flashback do Gojo prestes a assassinar todo o alto escalão do mundo Jujutsu antes da batalha. Quando a gente volta lá no capítulo 223, vemos todos esses feiticeiros do alto escalão mortos no chão, mas não sabíamos exatamente quem havia assassinado eles. Eu até cogitei na época que pudesse ter sido realmente o próprio Gojo, mas talvez também fosse obra do Kenjaku, mas agora temos a confirmação de que foi de fato Satoru Gojo o responsável por aquele massacre. E o motivo disso foi para que a mesma coisa que aconteceu no final do arco de Shibuya não voltasse a se repetir, que foi o alto escalão se aproveitando do caos no Japão para empurrar a sua agenda, ordenando a execução imediata do Itadori e transformando Satoru Gojo num criminoso. Então esse foi o motivo para que o Yuta se candidatasse a se tornar esse monstro ao lado do seu mestre. Outra coisa interessante, galera, é que o fato do Yuta ter sido trazido de volta ao campo de batalha nesse momento também não foi tão aleatório assim, porque apesar da gente já ter visto, né, o combo dos protagonistas Yuji e Yuta lutando juntos contra o Sukuna, e agora a gente esteja vendo, né, ou estivesse vendo o combo dos brothers Yuji e Todo contra o Sukuna, ainda assim faz sentido que o Yuta apareça nesse momento de agora. Quando voltamos lá no capítulo 18 do mangá, logo no comecinho do mangá, temos uma fala muito curiosa do Gojo dizendo que a próxima geração iria superar a classificação de grau especial. E nessa imagem podemos ver como exemplo o Itadori, Aoi Todo e Yuta Okkotsu, ou seja, exatamente os 3 personagens no campo de batalha nesse exato momento. Então esse foi um detalhe muito bem aproveitado, apesar de que, novamente, com o Gojo sendo trazido de volta entre aspas, né, mesmo que de forma indireta, isso apaga completamente o Itadori da história e qualquer outro personagem que seja, mas ainda assim pode ser que o destaque ainda volte pro Itadori, segundo o que foi dito nesse capítulo de hoje. Mas enquanto isso não acontece, vemos Yuta no corpo de Satoru Gojo indo com tudo pra cima de Sukuna e os dois ativando as suas expansões de domínio, o Santuário Malevolente novamente contra o Vazio Ilimitado. Mas diferente de quando o Gojo usou a sua expansão contra Sukuna e perdeu, Yuta agora sabe o que ele precisa fazer pra não perder essa disputa. Cara, que final! Independente de toda essa discussão, foi muito foda ver os dois expandindo o domínio assim de novo, o Yuta no corpo do Gojo, o Sukuna usando o mesmo gesto de mão do Gojo, o santuário dele todo fudido e quebrado. Não
tem como não hypar esse momento. O Gojo voltando, mesmo que possuído pelo Yuta, causa um impacto visual, um impacto dentro e fora da história muito maior do que o Yuta, por exemplo, herdando os 6 olhos diretamente. Não tem como. Mesmo que o Gojo tenha sido trazido de volta de forma indireta, isso ainda é muito maior do que qualquer outro personagem fazendo literalmente qualquer outra coisa na série. Pode ter gente que tenha ficado chateada porque não foi o Gojo que foi literalmente revivido, mas como eu falei, eu não via necessidade disso e não tinha muita esperança de que isso realmente viesse a acontecer. Mas ao mesmo tempo, aquela página no final do capítulo passado foi um gancho muito grande para ter sido apenas um bait do autor, como eu falei. Então que bom que foi algo no meio desses dois extremos e algo totalmente plausível e possível de ter acontecido. A única coisa que eu senti falta, como eu falei, foi ver os feiticeiros discutindo uma forma de trazer o Gojo de volta à vida e tentando fazer isso, mesmo que no fim o plano não desse certo e não fosse suficiente para trazer ele de volta, e eles tivessem que apelar para esse plano do Yuta. Mas eu queria que pelo menos eles tivessem cogitado colocar esse plano, essa ideia em prática. E uma última coisa é que o Gojo no fim acabou sendo morto no mesmo dia que o seu melhor amigo Suguru Geto, e no mesmo dia de suas mortes, os seus corpos acabaram sendo possuídos através da técnica do Kenjaku. E aí, o que vocês acharam desse capítulo? Me conta aí nos comentários as opiniões de vocês. Lembra de conferir o comentário fixado para deixar o seu voto lá no Ibeshi, e eu vou recomendar para vocês agora o meu vídeo sobre o retorno de Megumi Fushiguro e como Sukuna acabou deixando o nosso menino ainda mais poderoso sem querer. Ficou curioso? Esse vídeo vai aparecer na tela para você ir lá assistir agora desse lado aqui, beleza? Até a próxima, tchau!